Olá, tudo bom? Bom, deixa eu me apresentar primeiro para você. Meu nome é Ivan, eu sou graduado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET e eu comecei a minha vida nos concursos públicos em 2006, quando eu prestei o concurso para advogado da Caixa Econômica Federal, onde eu fui aprovado, cheguei a trabalhar, até que em 2009 prestei o concurso do ICMS de 2009 e desde então sou agente fiscal de rendas e exerço as funções de consultor tributário e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Bom, vamos falar aqui rapidamente sobre o nosso curso. O nosso curso foi estruturado exatamente de acordo com o edital do ICMS 2009. Acontece só que você vai reparar que a ordem dos tópicos está um pouco diferente, porque o edital ele não trazia, digamos, a ordem mais didática possível. Então nós só reordenamos os tópicos para melhorar um pouco a apresentação aí do curso para você. Mas não vamos tratar nem mais nem menos do que o que consta lá no edital de 2009. Ok? Bom, e hoje nós vamos tratar sobre tributos e espécies tributárias. Vamos lá. E quando falamos de tributo, assim, uma linguagem mais do dia a dia, uma linguagem natural, nós pensamos no tributo como um valor arrecadado pelo Estado para fazer frente às despesas públicas do Estado, para financiar os serviços públicos prestados pelo Estado. Ok. E quando falamos em tributo, nós podemos analisar o tributo sob dois pontos de vista, sob o ângulo de quem paga e sob o ângulo de quem recebe. Para quem recebe, o tributo é uma receita, certo? Para o Estado, o tributo é uma receita. E quando falamos de receita, nós nos remetemos a uma classificação que é de direito financeiro, na verdade, não de direito tributário, mas que é muito importante aqui para nós, que é a divisão das receitas públicas em receitas originárias e receitas derivadas. As receitas originárias são aquelas que originam da atividade do Estado na economia, quando o Estado intervém na economia atuando como um agente de mercado. É o que acontece, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal. Quando a Caixa Econômica Federal atua como instituição financeira, a Caixa Econômica é uma empresa pública com um capital integralmente estatal. Quando ela atua na economia, ela está atuando sob um regime de direito privado, não sob regime de direito público. Ela atua inclusive em concorrência com outros bancos. Se eu, por exemplo, pessoa física, eu, Ivan, quero contratar um banco, eu tenho a opção de contratar a Caixa Econômica Federal, mas também tenho a opção de contratar um outro banco privado, uma empresa privada, Itaú, Santander. Então, a partir do momento que eu contrato a Caixa Econômica Federal e pago algum valor para a Caixa Econômica Federal como uma retribuição desse serviço, na verdade, esse contrato que criou esse pagamento é um contrato, ele tem exatamente essa natureza contratual, decorreu da minha vontade. Certo? E as receitas públicas, então, elas são consideradas, na verdade, esses pagamentos que eu faço, quando eu pago, por exemplo, como correntista da Caixa Econômica Federal, uma retribuição pelo serviço que ela me presta, esse valor que eu pago tem um nome que é preço público. Bom, e as receitas derivadas? As receitas derivadas decorrem não da atividade do Estado na economia, mas decorrem de uma imposição estatal. Diferente do exemplo que eu dei da Caixa Econômica Federal, quando o Estado me cobra um imposto, isso não decorreu da minha vontade, isso não tem uma natureza contratual. Pelo contrário, tem uma natureza impositiva. E esse pagamento é feito, então, sob o regime de direito público. E que tipo de valores que são considerados receitas derivadas? São especialmente os tributos, que é o objeto aqui do nosso estudo, e as penalidades pecuniárias, as multas. Bom, vamos em frente. E aí nós entramos na definição legal de tributo, na definição que está no CTN, Código Tributário Nacional. E a definição é trazida lá no artigo 3º. Vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária, vamos voltar aqui, toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor ela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bom, vamos analisar essas características de um modo um pouco mais detalhado aqui.
Ok, caráter pecuniário. O caráter pecuniário fica expresso por meio do artigo 3º, quando o artigo 3º diz em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, tributo não basta apenas que seja uma prestação, mas ela tem que ter essa característica pecuniária. Então, por exemplo, se eu presto um serviço para o Estado, quando eu me alisto, serviço em relação ao Exército, é uma atividade que eu estou fazendo para o Estado, é uma atividade que foi imposta a mim, eu estou prestando para o Estado alguma coisa, só que essa prestação não é a pecuniária. Então, o serviço militar não é considerado um tributo, por não ter essa natureza pecuniária, certo? Então, para que seja um tributo, ele tem que ter uma natureza pecuniária, tem que ser em moeda ou em algum valor que nela se possa exprimir, como foi já uma época a UFIR, como foram esses índices utilizados pelo governo que substituíram a moeda por um período aí no Brasil. Bom, compulsoriedade. Compulsoriedade é justamente aquela característica que diferencia as receitas derivadas das receitas originárias. O tributo como receita derivada, ele é imposto. Ele tem esse caráter compulsório, ele não decorre da minha vontade. Daí a compulsoriedade. Natureza não sancionatória. Isso daqui é justamente para diferenciar o tributo de outras receitas derivadas do Estado também, que seria, no caso, as penalidades pecuniárias. Então, tributo, de acordo com o CTN, são justamente aquelas receitas derivadas que não têm natureza sancionatória. Origem legal do tributo. Quando falamos de origem legal do tributo, estamos falando do princípio da legalidade. Aí o artigo 3º do CTN, ele expressa o princípio constitucional da legalidade. Ou seja, o tributo tem que ser instituído por lei. E por último, a natureza vinculada da administração tributária. E aqui, o que o CTN faz é expressar o princípio da tipicidade fechada. O que é a tipicidade fechada? Ela é, na verdade, uma decorrência do princípio da legalidade. O que a tipicidade fechada ou tipicidade cerrada diz é que não basta que o tributo, não basta que a lei apenas diga você deve pagar imposto de renda, por exemplo. Mas ela deve trazer na lei todas as características desse tributo. Ela deve dizer para quem eu devo pagar, na verdade quem deve pagar o tributo, quanto deve ser pago, em que situação deve ser pago. Então, a lei tem que trazer todas as características da imposição tributária, justamente para não tornar a cobrança desse tributo discricionária, de modo que, então, a autoridade fiscal, quando vai cobrar o tributo, não pratique uma atividade discricionária, mas esteja completamente vinculada, plenamente vinculada ao estabelecido na lei. Ok. Vamos tratar agora do artigo 4º do CTN, que trata da natureza jurídica específica dos tributos. E o que diz o artigo 4º? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características formais e a destinação legal do produto, da sua arrecadação. Bom, vamos dividir isso daqui em alguns pontos também. Primeiro, no caput, determinado pelo fato gerador da respectiva obrigação. O que seria o fato gerador da respectiva obrigação? É justamente aquele fato, aquela hipótese prevista na lei sobre o qual vai incidir o tributo, certo? A hipótese, por exemplo, no caso do ICMS, seria justamente praticar operações com circulação de mercadorias. Fato gerador. Ok. E o CTN vai além e diz, para eu determinar a natureza jurídica específica do tributo, não basta eu saber o fato gerador. Ou melhor, pelo contrário, é suficiente eu saber o fato gerador e é irrelevante para eu determinar a natureza jurídica do tributo, eu saber a denominação jurídica e outras características formais. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está remetendo, na verdade, um problema que existiu e ainda existe em alguns municípios, que é aquela prática de quando o município precisa arrecadar mais dinheiro, ele cria algumas taxas, mas que na verdade não são propriamente umas taxas, pois sabemos que os impostos têm competência determinada assim, expressamente discriminada na Constituição Federal. Então, já que o município não pode criar impostos adicionais, ele cria tributo. Só que ele cria, por exemplo, um tributo
absurdo que diz, bom, eu vou criar uma taxa de fiscalização de cursinhos da área fiscal. Ok. E qual a base de cálculo dessa taxa? Bom, a base de cálculo vai ser a renda dessas empresas, a renda dos cursinhos. O que ele está fazendo aí, na verdade? Ele está criando um imposto mascarado de taxa. Na verdade, ele está querendo instituir um imposto de renda. Certo? Então, a base de cálculo do imposto, ela acaba denotando qual é o fato gerador, qual é a atividade ou qual é o fato que um determinado ente político está querendo tributar. Então, o que o artigo 4º do CTN diz é, não importa o nome que o ente tributante dê para aquele tributo que ele está criando. A gente tem que analisar as características do tributo, o fato gerador, a base de cálculo, e só assim nós vamos conseguir efetivamente determinar qual é a natureza jurídica daquele tributo. E por isso que entra aqui uma expressão muito usada pela doutrina do direito tributário, que é o binômio. Que é o binômio fato gerador e base de cálculo. É justamente mostrando esse vínculo tão próximo que existe entre a base de cálculo e o fato gerador. A base de cálculo acaba determinando qual é o fato gerador daquele tributo. Bom, e o artigo 4º diz mais. Ele diz que não apenas é irrelevante a denominação jurídica que você dá para o tributo, para caracterizar a sua natureza, mas também diz que é irrelevante, vamos mudar aqui o ângulo de visão, que é irrelevante para definir a natureza jurídica do tributo, saber qual a destinação legal do produto da arrecadação. Por que ele diz isso? Na verdade, temos que lembrar que o CTN é de 1966, certo? E na época, em 1966, as classificações tributárias eram vistas de modo diferente de como vemos hoje. Hoje sabemos que existem impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Na época, porém, não se via dessa forma. Então, as classificações mais em voga de tributos na época tínhamos a classificação bipartida, que dividíamos o tributo de acordo com a vinculação, que o fato gerador tem à atividade estatal. Então, se o fato gerador for uma atividade do Estado, aquele tributo é vinculado. É o caso das taxas e das contribuições de melhoria. Se o fato gerador é uma atividade ou um fato não vinculado a nenhuma atividade, nenhuma atuação estatal, esse tributo é um imposto. Ok. Então, na época tínhamos essa classificação e tínhamos também a classificação que chamamos de tripartida, que divide o imposto com base nesses critérios, com base na análise do fato gerador, divide o imposto em impostos, taxas e contribuições de melhoria. Isso foi inspirado, eu até faço uma referência aqui na emenda constitucional 18 de 65, foi uma emenda à Constituição de 46 à época, que tratou do direito tributário, que foi responsável por uma grande reforma tributária e acabou inspirando aí o legislador do Código Tributário Nacional. Então, no Código Tributário Nacional acaba, se você reparar no artigo 5º, ele acaba adotando a classificação tripartida quando diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. O artigo 5º adota essa classificação tripartida, deixando de fora dessas classificações empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Sabemos que não é essa classificação majoritariamente aceita nos dias de hoje. Mas o CTN traz essa classificação, e por que nós estamos falando dela? Porque eu pergunto então, vamos imaginar uma contribuição especial que existe e é chamada Contribuição sobre o Lucro Líquido, CSLL. Qual é o fato gerador dessa contribuição? O fato gerador é o lucro líquido, é a renda das empresas. Nós conseguimos imaginar um imposto que tenha também esse mesmo fato gerador? Sim, imposto de renda. Imposto de renda pessoa jurídica. Então, o imposto de renda pessoa jurídica, se nós formos analisar apenas o fato gerador, ele tem o mesmo fato gerador da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, eles fazem parte da mesma classificação, da mesma espécie tributária, de acordo com a classificação tripartida? Sim. Porque, na verdade, qual a única diferença entre esses dois tributos? O fato gerador não, é exatamente o mesmo. A única diferença é que o imposto de renda, ele não tem uma vinculação, a destinação, o produto da arrecadação do imposto de renda, não tem uma destinação específica, já determinada na lei. Essa arrecadação é utilizada para
diversos gastos gerais do Estado. Agora, a contribuição sobre o lucro líquido não, é uma contribuição especial, que nós vamos ver daqui a pouco, e cuja arrecadação é destinada a financiar a Seguridade Social. Então, a única diferença entre esses dois tributos é a destinação. E aí nós temos o artigo 4º, inciso 2º, que diz: a destinação legal do produto da arrecadação é irrelevante para caracterizar a natureza jurídica dos tributos. Então, perceba, o artigo 4º, inciso 2º, hoje, não tem mais aplicação. Isso fazia sentido à época, em 1966, quando a classificação tripartida era uma classificação unânime entre os doutrinadores da área tributária. Hoje ela já perdeu sentido justamente porque sabemos que o que diferencia impostos de contribuições especiais é exatamente a destinação legal do produto. Ok, mas é importante conhecermos esse artigo? Sim, é importante porque isso está no CTN e isso pode ser cobrado em prova. Mas é bom que você entenda o porquê que essa regra está lá e porquê que ela, de certa forma, é incoerente com a classificação tributária que nós temos hoje. É uma questão mais histórica. Ok, hoje então, como consta aqui, nós adotamos a classificação pluripartida, que daqui a pouco vamos falar sobre ela. Bom, entramos agora então nas classificações das espécies tributárias. E quando falamos disso, é bom lembrar de uma frase muito conhecida entre os juristas, na verdade é uma frase de um jurista argentino, que diz que no direito não há classificações verdadeiras ou falsas. O que há, na verdade, são classificações úteis ou inúteis, porque, na verdade, tudo vai depender do critério que você utiliza para classificar uma determinada coisa. Então, o que nós vamos ver agora são diversas classificações, cada uma baseada em uma característica diferente. Nós vamos aqui tratar só das, digamos, mais comuns aqui no direito tributário. Vamos lá. Bom, primeiro a classificação pluripartida, que todo mundo conhece, a classificação adotada pelo STF, que divide os tributos em impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas espécies aí. Temos também uma classificação que utiliza como critério a vinculação da atividade estatal, que é conhecida como classificação bipartida. Deixa eu mudar aqui o ângulo da tela. E que divide os tributos em tributos vinculados ou não vinculados. Já falamos disso anteriormente. Essa classificação se baseia no fato gerador. Se o fato gerador é um fato vinculado a uma atividade estatal, que é um caso, por exemplo, da contribuição de melhoria, é o caso, por exemplo, das taxas, ou se é um fato que não tem vinculação com a atuação estatal, que é o caso dos impostos, incide sobre fatos do dia a dia das pessoas que não têm vinculação com a atividade do Estado. Bom, temos também a classificação dos tributos de acordo com, vamos mudar aqui, de acordo com a vinculação do valor arrecadado. E não podemos confundir tributo vinculado com tributo de arrecadação vinculada. Isso é um erro comum. O tributo vinculado ou não vinculado diz respeito ao fato gerador. Se o fato gerador do tributo está ligado a uma atividade estatal. Já o tributo de arrecadação vinculada ou de arrecadação não vinculada está ligado ao produto daquela arrecadação, a destinação desse produto. E temos casos de tributos cuja arrecadação é vinculada. É o caso, por exemplo, dos empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios, sua arrecadação deve ser destinada à despesa que fundamentou a sua instituição. Isso é o que diz o artigo 148, parágrafo único da Constituição. Como exemplo de tributo de arrecadação não vinculada, temos os impostos. Os impostos, de acordo com o artigo 167, inciso 4 da Constituição, aliás, eles não podem ser vinculados eles não podem ter a destinação, o produto da arrecadação dos impostos não pode ser previamente vinculado pela lei para algum gasto. Os impostos são destinados a cobrir despesas gerais do Estado. Ok. Classificação quanto à competência tributária. Bom, aqui o critério é o ente competente, o ente político competente para instituir o tributo. E aí temos os tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais
e os tributos distritais, de competência do Distrito Federal, que na verdade acaba sendo o conjunto dos tributos de competência dos estados e dos municípios. Isso nós vamos ver também mais para frente ao longo do curso. Bom, a classificação, critério quanto à capacidade tributária ativa. Mais para frente vamos ver ao longo do curso a diferença, de modo mais claro, a diferença entre competência e capacidade tributária ativa. Mas basicamente, competente é o ente que tem a atribuição para instituir o tributo. Capacidade tributária ativa tem aquele ente que pode cobrar o tributo. Bom, então essa classificação se baseia em que ideia? Existem alguns entes que têm a competência e têm, além disso, a capacidade tributária ativa, é a regra geral. Esses tributos em que isso acontece são chamados de tributos fiscais. Por outro lado, temos os parafiscais, que são justamente os tributos cuja capacidade tributária ativa foi delegada pelo ente competente a uma terceira pessoa. É o caso, por exemplo, das contribuições corporativas, que quem é competente para instituir é a União, mas quem é competente para arrecadar são outros entes. É o caso, por exemplo, do CRC, do CRM, OAB. Ok. Quanto à finalidade. Bom, quanto à finalidade nós temos a finalidade principal da tributação sempre foi arrecadar dinheiro. Porém, o tributo, como sabemos, ele pode ser usado para outras finalidades, que não só a arrecadação, não só os cofres públicos, mas também para a interferência do Estado na economia. É uma forma de o Estado regular determinadas situações, uma forma de o Estado induzir a economia. Por isso, os tributos extrafiscais são também chamados de tributos regulatórios e tributos indutores. É importante aqui sabermos que essa classificação ela não é, digamos, muito precisa, porque no fundo não existem tributos puramente fiscais, nem tributos puramente extrafiscais. Não é? Todo tributo ele pode ter um pouco de uma natureza ou pode ter um pouco da outra natureza. É um caso, por exemplo, do imposto de importação, que normalmente se diz que é um tributo de natureza regulatória, certo? Se você quer melhorar a balança comercial, você reduz as importações, de que forma? Aumentando o imposto de importação. Porém, o imposto de importação, historicamente, ele foi sempre muito utilizado para arrecadação, ele sempre teve uma natureza fiscal também. Então, a natureza deles acaba se misturando. Só um último comentário sobre essa classificação é que é muito comum nós vermos a confusão desse fiscal que nós temos aqui, ou seja, quando falamos de classificação quanto à finalidade, dividimos em fiscal e extrafiscal. E confundimos com aquela outra classificação que tratamos antes, que é quanto à capacidade tributária ativa, que também tem um nome fiscal. E aí tem gente que diz assim, bom, então temos uma classificação que divide os tributos em fiscais, parafiscais e extrafiscais. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? O critério aqui, o fiscal, apenas coincide em uma classificação e outra classificação, mas com um sentido totalmente diferente. Quando a gente fala em fiscal aqui, quanto à capacidade tributária ativa, nós estamos usando no sentido de uma regra geral, como aquilo que não é parafiscal, aquilo que é cobrado pelo próprio ente que instituiu o tributo. E aqui, quando falamos em fiscal, é no sentido de arrecadação, da finalidade. Ok? Só para não confundir essas duas classificações. Bom, quanto à repercussão econômica do tributo. Sabemos que em alguns tributos, embora uma pessoa seja o sujeito passivo, seja aquela que a lei determina como o contribuinte, como quem vai pagar o tributo, muitas vezes não é ela que efetivamente arca com o ônus econômico daquele tributo. A pessoa acaba repassando, é o que geralmente se fala por aí, certo? O ICMS é um imposto que, embora pago pelos vendedores, quem paga no fim acaba sendo nós, consumidores. É o que todo mundo diz por aí. Por quê? Porque o vendedor, embora ele seja o responsável, de acordo com a lei, para pagar o ICMS, ele vai acabar embutindo o ICMS no preço dele, no preço da mercadoria. Então, quando ele vender para você, na verdade, você está pagando pela mercadoria e mais pelos tributos também. Então, essa classificação se pauta nessa ideia, nessa distinção entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. Contribuinte de direito, no caso, é aquele que a lei determina como responsável para pagar o tributo. Contribuinte de direito, né, que eu falei,
E o contribuinte de fato, por sua vez, é aquela pessoa que acaba arcando economicamente com o ônus tributário, embora não seja ela a prevista na lei como contribuinte efetiva. Então, qual a diferença entre os tributos diretos e indiretos? O tributo direto é aquele que recai, ou cujo ônus tributário, o ônus econômico, acaba recaindo pelo próprio contribuinte de direito. Então, a mesma pessoa é contribuinte de direito e contribuinte de fato. Já nos tributos indiretos, não. O contribuinte de direito é um e o contribuinte de fato acaba sendo uma outra pessoa. Bom, vamos em diante. Quanto à base econômica de incidência dos impostos, na verdade essa é uma classificação adotada pelo CTN, não tem um critério muito claro de classificação, mas é importante que conheçamos, pois é a forma como o CTN classifica os tributos. E ele acaba classificando como tributos do comércio exterior, que é o imposto de importação, imposto de exportação, tributos sobre patrimônio e renda, que é o ITR, IPTU, ITCMD, ITBI, IR, IPVA, imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre produção e circulação, que é o IPI, ICMS, IOF e o ISS, e outros impostos que seriam os impostos especiais, são os hoje extintos impostos únicos, né? Na época do CTN você tinha imposto único de comunicação, imposto único sobre energia elétrica, sobre transportes, tudo isso acabou sendo incorporado pelo ICMS, né, no sistema tributário atual. E também temos aí entre os especiais o imposto extraordinário de guerra. Bom, quanto à vinculação às condições pessoais do contribuinte, nós temos aqui os tributos de natureza pessoal ou subjetivo e de natureza real ou objetivo. O de natureza pessoal é aquele que leva em conta a própria pessoa, o próprio contribuinte, é o caso do imposto de renda. Ele incide sobre a pessoa. A incidência do tributo leva em conta as características pessoais da pessoa, certo? Como temos alíquotas progressivas no imposto de renda. As alíquotas são progressivas, vão progressivamente aumentando de acordo com a renda, de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Já os impostos reais objetivos, eles incidem sobre fatos. É o caso, por exemplo, do ICMS. O ICMS incide sobre a venda, por exemplo, 18%, de acordo com o produto vendido. Mas independente do nível de renda que você tenha, se você comprar um produto, você é uma pessoa, por exemplo, com muito dinheiro, e uma pessoa com muito pouco dinheiro, pouco poder aquisitivo, comprar o mesmo produto, vocês dois vão pagar exatamente o mesmo imposto, certo? Então, o tributo real, o tributo objetivo, ele acaba não levando em conta as características pessoais do contribuinte. Quanto à variação em função da base de cálculo, aqui nós temos os tributos fixos e os tributos variáveis. O que seria isso? Seria assim, independente de qualquer variação na base de cálculo, o tributo fixo sempre vai ser o mesmo valor. Seria dizer assim, por exemplo, uma empresa vai ter que pagar sempre R$500 a título de ISS, independentemente de quanta prestação de serviço ela realizar. Independente de qualquer característica, sempre, todo mês, ela vai pagar R$500. Isso é fixo. Agora, se você diz, vai incidir uma alíquota de 5% sobre cada prestação de serviço dessa empresa, esse é um tributo de natureza variável, ou seja, o valor do imposto acaba variando de acordo com a variação da base de cálculo. Ok, agora analisando em relação à variação da renda do contribuinte. Nós temos tributos regressivos, proporcionais e progressivos. O que seria um imposto proporcional? É aquele que, conforme a renda do contribuinte vai aumentando, a carga tributária vai aumentando proporcionalmente. Agora, se a renda do contribuinte aumenta e a carga tributária aumenta ainda mais, aí nós temos os impostos progressivos. É o que acontece hoje no imposto de renda pessoa física. Certo? A partir de uma determinada faixa de valor de renda, você tem uma alíquota maior. Então, o aumento da tributação sobre a renda não é meramente proporcional à renda, mas progressivo. Regressivo é aquele imposto que é ao contrário. Na verdade, quando a renda aumenta, o tributo diminui. Ou, ao contrário, quando a renda diminui, o tributo aumenta. Isso é o que acontece, por exemplo, no caso do ICMS. O ICMS é dito sempre como um imposto regressivo. Por quê? Porque uma pessoa que tenha uma baixa renda,
ela vai pagar o mesmo valor do imposto daquela pessoa que tem uma alta renda se ela comprar a mesma mercadoria. Então aí no caso, o que você acaba tendo? A tributação não acompanha proporcionalmente a renda do contribuinte. Pelo contrário, quanto mais dinheiro você tem, menos imposto proporcionalmente você paga. Isso seria um imposto regressivo. Bom, quanto às fases de incidência. Acontece que se imaginarmos um tributo sobre, no caso, ICMS mesmo, é um tributo que incide sobre circulação, operações com circulação de mercadoria. Acontece que numa cadeia comercial, imagina o industrial vende para o atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Você tem diversas etapas da cadeia comercial. Um tributo monofásico é aquele que incidiria em uma única etapa, por exemplo, apenas na etapa industrial. É o que temos hoje, no caso, a substituição tributária para frente, no ICMS. Por outro lado, você tem os impostos multifásicos ou plurifásicos, que são aqueles que incidem nas diversas fases daquela cadeia, que acaba sendo a regra geral do ICMS, acaba acontecendo isso também com o IPI. E temos também como exemplos de imposto monofásico o IOF sobre ouro, que acaba incidindo também só na origem. Nas demais operações com ouro, não há incidência do IOF. Quanto à cumulatividade. Bom, quando falamos em cumulatividade, necessariamente estamos falando dos impostos, vamos voltar aqui, dos impostos de natureza multifásica ou plurifásica. Por quê? Se você imaginar essa cadeia que eu comentei de industrial, atacadista, varejista e consumidor final, o que acontece se o imposto incidir em cada uma das operações? Você acaba tendo uma acumulação de incidência tributária, porque é um único bem, imagina, uma camisa que foi vendida por toda a cadeia, a cada venda da camisa foi incidindo imposto. Então, como o imposto, como já conversamos, ele acaba sendo, o ônus tributário acaba sendo repassado para o adquirente, o que acontece é que o industrial vende para o atacadista e repassa o custo do imposto. A atacadista vende para o varejista e repassa o custo do seu imposto e mais o imposto do industrial. O varejista vende para o consumidor final, mas além do seu imposto, ele repassa também o imposto do industrial e o imposto do atacadista. Isso seria uma incidência cumulativa, certo? Os tributos que forem incidindo ao longo da cadeia vão se acumulando. A tributação não cumulativa, pelo contrário, é aquela em que os tributos vão sendo, como acontece no ICMS, você vai se creditando o valor que foi pago na operação anterior. Então você, na verdade, acaba só pagando um adicional. Você faz com que a incidência do imposto não vá se acumulando ao longo da cadeia. E aqui eu coloco como exemplo de cumulativo o ISS, porque é um imposto que você não tem crédito. Então, se você tiver uma cadeia grande de prestações de serviço, o que vai inevitavelmente acontecer é cumulação, é cumulatividade. Ao contrário do IPI e do ICMS, que tem previsão de não cumulatividade, tem previsão de crédito, e por isso você não gera essa acumulação aí ao longo da cadeia. Bom, o que tínhamos para falar sobre classificações das espécies tributárias, de modo geral, era isso. Vamos fazer uma pausa aí e vamos para o próximo bloco.